Eu gostaria de falar um pouco sobre essa influência de Ferreiro no Brasil, na segunda metade da década de 80. Uma grande influência, sobretudo porque ela apresenta a sua proposta de psicogênese da escrita, baseando-se numa crítica aos métodos tradicionais que vinham sendo usados, chamados tradicionais, né? Entre os quais nós vínhamos alternando ao longo das décadas. Ora é o método silábico, ora é o método global, etc. Ela, com isso, quis dar uma nova visão da alfabetização, colocando o foco na progressiva compreensão do sistema de escrita pela criança ao longo do seu desenvolvimento linguístico e cognitivo. Então, ela esclarece para nós isso, o desenvolvimento linguístico e cognitivo da criança. Daí a psicogênese. Qual é a gênese, a origem na psicológica, na psicologia da criança, no desenvolvimento psicológico cognitivo da criança, da aprendizagem da escrita alfabética. Houve muita adesão à psicogênese da escrita, que ganhou, estranhamente, o nome de construtivismo, né? E hoje se critica o construtivismo, em geral, sem saber de que se trata, usando o termo como se fosse um método de alfabetização, e a própria Emília Ferreiro insiste: eu não propus um método, eu propus evidências científicas de como a criança vai construindo o conceito de escrita. Houve muita adesão no Brasil à perspectiva de Emília Ferreiro, da psicogênese, através de muitas, na época que a época em que ela chegou ao Brasil intensamente, meados dos anos 80, era uma época, digamos que era em que as políticas educacionais, nesse período de abertura da pós-ditadura militar dos anos 80, né, era propício a esse desenvolvimento. Os parâmetros nacionais, parâmetros curriculares nacionais que foram propostos nos anos 90 estão solidamente construídos sobre as concepções de Emília Ferreiro sobre o desenvolvimento linguístico e cognitivo da criança. O problema é que nós reduzimos a uma teoria do conhecimento. O construtivismo é uma teoria do conhecimento. Há uma teoria psicogenética de aquisição da língua escrita. A transformação de uma pesquisa acadêmica, que foi o que Emília Ferreiro fez, e ela insiste: eu fiz uma pesquisa, eu não propus um método. Mas a interpretação foi que isso seria o método construtivista, né? E que foi perigoso, porque conversava sobre usar as fases que ela propõe, né, como critérios para classificar as crianças e até organizar as crianças como em cada uma das fases, o que é extremamente prejudicial. Mas é uma pesquisa que eu digo que trouxe evidências científicas, porque foi uma pesquisa feita com muita seriedade, usando não métodos, os métodos que foram usados, por exemplo, no National Reading Panel, né? Mas métodos de análise de crítica, né? De análise clínica de crianças, quer dizer, que não sem pré-teste, sem pós-teste, sem grupo de controle e grupo experimental, mas em interação com crianças em geral, uma criança de cada vez, para ver as concepções dessas crianças
a concepção que elas tinham da língua escrita, e isso ao longo do tempo. Trabalhou com crianças de 3, 4, 5 anos, na fase da pré-escola. E o que garante, para mim, pelo menos, que o que ela mostrou é uma evidência científica, é que a pesquisa foi replicada e comprovada em línguas de ortografias transparentes ou próximas da transparência. Então, ela fez a pesquisa em espanhol, espanhol da Argentina, espanhol do México, espanhol da Espanha. Em catalão, várias pessoas, vários pesquisadores tentaram identificar as fases de que ela fala em outras línguas. Então, não só no espanhol, no catalão, no italiano, no português europeu, no português brasileiro. Então, a replicabilidade da proposta de Emília Ferreira, que é um dos critérios de avaliação de pesquisas, permite que se chame de evidências científicas daquilo a que ela chegou. Considerando o seguinte, que pesquisas não têm uma generalidade forçosamente. No caso, quando entra o ser humano na história, né, é preciso considerar as relações, as diferenças de todo tipo. Neste caso, a mais importante, me parece ser a ortografia da língua. Ou se trata de uma questão de profundidade, que eu trato no livro Alfabetização, a questão dos métodos, as diferenças na fonologia e na morfologia em diferentes ortografias, entre diferentes ortografias. Em algumas línguas, temos correspondências que são coerentes, consistentes nas relações fonema-grafema. Temos fronteiras silábicas claramente marcadas, ao contrário do que ocorre em ortografias opacas, de que é o principal exemplo o inglês, né, em que não há correspondências coerentes e consistentes nas relações fonema-grafema e nem fronteiras silábicas claramente marcadas. Portanto, o processo de desenvolvimento linguístico e cognitivo de uma criança inglesa e de uma criança de uma ortografia transparente se dá de forma diferente, porque ela está aprendendo um objeto de conhecimento mais simples ou mais complexo.